todos! Estamos aqui para mais uma aula, ainda no tema substantivo. Como é um tema bem extenso, né? Como eu havia dito, vamos ver por tópicos, tá bom? Hoje é substantivo, parte 2, né? Vou colocar aqui só para ficar organizado. Parte 2. Hoje nós veremos o substantivo simples e o substantivo composto. É tema fácil, não é nada assim complicado, só requer um pouquinho de atenção, mas como havia dito antes, é um tema extenso, mas não é um tema difícil, né? Então, o substantivo simples, vamos primeiro focar nele, né? O mais simples também, né? É aquele que possui apenas um radical. É o substantivo que apresenta apenas um radical. E o que é um radical de uma palavra? O radical é aquela parte da palavra que dá o sentido de mundo, que nós temos de um sentido de mundo mesmo, em relação ao radical. Por exemplo, se eu colocar apenas a palavra, esse pedaço de palavra aqui, ó, VIDR. Esse radical, VIDR, pode não ser uma palavra completa, mas você já entende que esse radical, essa forma básica da palavra, esse elemento da palavra onde contém um significado de mundo. Sabemos o que é um vidro, aquele objeto, muitas vezes transparente, que é frágil, se cair quebra, nós temos esse conceito de mundo. Então, esse radical me dá o sentido da palavra. E após o radical, eu posso colocar outras terminações. Vidro, vidraça, vidrinho, vidro pequeno. Mas veja que o fato de acrescentar uma terminação a essa palavra, esse radical, o radical continua tendo o mesmo sentido daquele objeto, feito daquele material que quebra facilmente, né? Vamos para outro exemplo. Esse radical aqui, ó, CERT, mesmo que eu não tenha acrescentado um complemento, você já entende que cert pode ser, no seu conhecimento de mundo, o contrário de errado, aquilo que está correto. Se eu acrescentar o O, certo. Se eu acrescentar o ESA, certeza. Então, esse cert é o que me dá o conhecimento que eu tenho de mundo. O que é certo, diferente do que é errado. Mais uma pra gente entender mais sobre o radical. Bel. Deixa eu botar Bel não. Beleza. Se eu acrescentar, aqui a gente já sabe que beleza, até o Z, é o contrário de feio, algo que é bonito, que é belo, que é agradável aos olhos ou um som aos ouvidos. Se eu colocar beleza, continua o mesmo sentido. Se eu colocar belezura, também, né? Então, radical é aquela parte da palavra que dá sentido de mundo, o sentido de o conhecimento que nós temos de algo, certo? Que está intrinsecamente dentro do nosso mundo.
Então, voltando ao substantivo simples, ele possui apenas um radical. Então, vamos colocar alguns exemplos de substantivo simples. Eu coloquei alguns aqui, mas vamos colocar mais, por exemplo. Folha. Se eu colocar o A, folha, apenas um radical. Substantivo simples. Se eu colocar, vamos pegar o exemplo que eu fiz anteriormente, certe. Se eu acrescentar certeza, eu tenho um substantivo simples, porque contém apenas um radical. Lembrando, né, que é o que dá o sentido à palavra, o radical. Tudo bem até aí? Se alguém tiver dúvida, pode deixar nos comentários, só um instante. Fácil, né? Substantivo simples. Então, desculpa. Em contraposição ao substantivo simples, nós temos o substantivo composto. Então, já dá pra gente imaginar a diferença do simples para o composto. Enquanto que o simples contém apenas um radical, o composto vai conter mais de um radical ou mais de uma palavra, né? Também pode ser explicado assim, fica de fácil entendimento. Por exemplo, vamos colocar alguns exemplos de substantivos compostos. Guarda, chuva. Duas palavras, dois radicais, né? Então, palavras, uma, duas. Diferente do substantivo simples, que só possui um radical. Outro exemplo. Passatempo. Eu percebo que na palavra passatempo, apesar dela não estar separada por hífen, existem duas palavras aqui, que é a palavra passa mais a palavra tempo. Elas podem até estar ser uma palavra só, sem estar separada por hífen, mas ela não deixa de ser um substantivo composto por causa disso. Outro exemplo de substantivo composto girassol. Quais são as palavras que compõem girassol? Então, gira e tem um sol, né? Então, tem duas palavras, tem dois radicais diferentes. Até aí, tudo bem? Mas, para formar um substantivo composto, nós temos algumas regrinhas, duas na realidade, bem simples. O substantivo composto, deixa eu apagar aqui. O substantivo composto, ele pode ser formado por justaposição, ou o substantivo composto pode ser formado por aglutinação. E o que significa? Nada difícil. Na justa posição, vou botar aqui 1 e aqui 2. Na justa posição, as palavras elas se ajustam sem que haja a perda de nenhum elemento das palavras que a compõem. Nós podemos distinguir, identificar as duas palavras que formam o substantivo composto. Vou pegar o exemplo que eu já havia dado, girassol. Eu consigo facilmente entender que girassol, gira mais sol, torna-se girassol.
Aqui acrescenta outro S, porque se ficar apenas um S, né, entre duas vogais, vai ter som de Z. Então, para continuar com o som de sol, né, entre duas vogais, acrescentamos SS. Deixa eu ver aqui um outro exemplo, só um momento. Eu tenho uma palavra sexta e tenho uma palavra feira. Substantivo composto, onde eu consigo facilmente identificar as duas palavras, a palavra sexta e a palavra feira. Então deu para perceber que o substantivo composto ele pode estar unido em uma palavra só ou separado por hífen. O uso do hífen a gente vai ver mais na frente, tá bom? Outro exemplo de substantivo composto por justa posição. Se eu escrever contra mais indicação e juntar tudo vai ficar contraindicação. Eu consigo ouvir perfeitamente as duas palavras inteiras, sem alteração, sem retirada de nenhuma letra, nada disso. Então, na justa posição, elas estão justamente posicionadas uma com a outra, justinho, sem tirar nada, sem modificar nenhuma das duas palavras, tá certo? Já na aglutinação, nós temos modificação da palavra. Vamos a alguns exemplos. Então, justa posição, não há modificação, elas estão justamente posicionadas, uma com a outra. Na aglutinação já é diferente. A alteração na estrutura da palavra. Se eu escrever aqui, ó, aguardente. Aguardente. Eu tenho água e eu tenho ardente. Veja que na palavra aguardente, um desses as sumiu, né? Então aglutinou-se, uniu-se de uma maneira que houve mudança na estrutura de uma das palavras. Ou foi esse A que saiu, ou esse, né? Mas o que mostra que esse só ficou um A, né? Não ficaram os dois A's juntos. Vamos para outros exemplos. Planalto. Quais seriam as palavras que formam planalto? Plano mais alto. Então, no caso aqui, foi retirada a letra O. Planalto. Retirou-se a letra O e juntou com planalto. Vamos para mais outro exemplo de aglutinação. A palavra fidalgo praticamente não é nem usada mais hoje, né? Mas fidalgo é a junção de filho de algo. Veja o tamanho da modificação que houve, ó. Fi, esse é sumiu, dalgo. Foi utilizado apenas o fi da palavra filho, o de, e juntou-se com a palavra algo, formando fidalgo. Um último exemplo para a gente terminar, para o vídeo não ficar muito longo. Essa é boa.
formar em boa hora. Embora. Vamos embora. Vamos em boa hora. Em bo. Vou utilizar do bo. Esse A saiu. Hora. Embora. Né? Deixa eu ver aqui só mais uma. Não, esse era o último exemplo. Pronto. Então, eu espero que tenham compreendido, né? Substantivo simples e composto. Espero ter conseguido explicar direitinho. Simples, apenas um radical. O composto, mais de um radical. E o composto, ele é feito por justaposição, quando nenhuma das palavras perde nenhum elemento. As duas palavras podem ser ouvidas, né? E por aglutinação, quando a gente vê que há alteração na estrutura das palavras, perda de letras, né? Então, na aglutinação há mudança na estrutura da palavra, né? Certo? Espero realmente que tenham gostado, espero ter conseguido explicar bem. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e até a próxima aula, ainda no assunto substantivo. Tá bom? Obrigada. Gratidão. Deus abençoe a todos.